Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Para quem não me conhece, eu me chamo André e eu sou seminarista da igreja. Nesse vídeo, nós daremos continuidade à série de estudos intitulada A Vida na Selva. E no vídeo de hoje, nós vamos responder à pergunta: por que é tudo tão difícil? E já adianto que é tudo tão difícil porque você escolheu isso. Se você já dirigiu ou dirige um carro automático e teve que voltar a dirigir um carro manual, ou talvez se você não passou por essa experiência, você possa se lembrar de quando você estava aprendendo a dirigir. O quão difícil era e talvez até a sensação de que você jamais aprenderia a dirigir. Você pega a chave, coloca na ignição e nada acontece. Você esqueceu que precisa pisar na embreagem. Você então pisa na embreagem, dá a partida. Agora você precisa fazer o carro andar. Você tenta engatar a marcha, esqueceu novamente da embreagem. Você precisa pisar na embreagem, engatar a primeira marcha. Depois de alguma dificuldade entre tirar o pé lentamente da embreagem e acelerar lentamente, você consegue colocar o carro em movimento. O carro segue andando, o motor vai a uma rotação muito alta, mas a velocidade continua baixa. O carro de trás já está buzinando para você. O carro é manual e você precisa trocar a marcha. Você tenta trocar a marcha e não consegue porque você esqueceu da embreagem. Você então desenvolve a velocidade do carro e ali na frente tem um semáforo fechado. Nesse semáforo, você então vai parando lentamente o carro. Quando ele está quase parado, você percebe que ele começa a dar uns solavancos. Novamente, você esqueceu que precisa pisar na embreagem. Agora, com o carro devidamente parado, com o pé no freio, você olha para o seu celular para ver o GPS e você percorreu longos 300 metros. Faltam ainda 8 quilômetros até o seu destino. O desespero começa a tomar conta da situação. E você tem duas saídas. Ou você encosta o carro, pega um Uber e chega ao seu destino, ou você tenta a sorte, vai dirigindo e pode acabar grudado na traseira de um outro veículo e o seu carro sendo rebocado para a oficina. Pois é, mudando o que deve ser mudado, a vida aqui na selva é assim. Parece que nada vai dar certo. Tudo é muito difícil. Enquanto Adão estava no paraíso, nem percebia que estava no melhor lugar e na melhor companhia. Mas agora, fora do Éden, aqui na selva, a sensação que Adão tem é que não sabe o que fazer, porque aqui é tudo muito difícil. Essa dificuldade toda é anunciada por Deus pouco antes de serem expulsos, conforme registrado em Gênesis 3. Adão não teria harmonia perfeita mais com a sua esposa, o trabalho seria cansativo, ingrato e assim, chato. Fora do jardim, a terra seria subdesenvolvida, uma verdadeira selva. Antes da rebelião, Deus havia ordenado a Adão que expandisse o jardim com a missão de encher a terra e sujeitá-la. Agora, do lado de fora, como diz o ditado, ele perceberia quanto dói uma saudade. Você já reparou que uma mesma história pode despertar diferentes sentimentos nas pessoas? Por exemplo, o 11 de setembro, talvez alguns de vocês nem eram nascidos ou ainda eram bebês. Eu lembro-me bem do dia 11 de setembro de 2001, eu estava no terceirão, último ano do ensino médio, preparando para fazer o vestibular. A aula que eu estava tendo era uma aula de biologia. Um dos professores que eu considerava top. Em determinado momento da aula, alguém traz a informação: olha, está acontecendo uma tragédia nos Estados Unidos que nunca aconteceu na história da humanidade antes. Nós tínhamos uma televisão na sala, o professor ligou, a gente começou a assistir o noticiário e a partir dali não houve mais aula. Todos ficaram olhando aquelas imagens. Alguns tristes, outros indiferentes, mas ninguém acreditava e ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo. Foi quando a gente viu o segundo avião colidir contra a segunda torre. Naquele momento ninguém entendeu mais nada. O sentimento de tristeza, de frustração, de desespero, por assim dizer, bateu sobre alguns. Ninguém sabia o que estava acontecendo e o que aconteceria dali para frente. Certamente você, quando vê um documentário hoje sobre o 11 de setembro, não tem esse sentimento. Pouquíssimos acontecimentos ganharam lugar na história com o nome de sua data. Considerado o ataque terrorista com o maior número de mortos da história. E mudou em vários aspectos os rumos do mundo. Você olha, você que era bebê naquela época ou nem nascido, você olha para esse fato da história e olha simplesmente para as consequências dele e a mudança na história da humanidade que ele trouxe, as consequências dele, mas ele não desperta nenhum sentimento em você. Eu, quando vejo um documentário do 11 de setembro, lembro-me dessa história que eu acabei de contar.
lembro do sentimento que eu tive de tristeza. Foi um dia triste, foi um dia nebuloso para mim e certamente para todos os que viram, ainda mais aos americanos. Mas sabe o que é mais interessante nessa comparação? É que, semelhantemente, quando nós vimos a história de Adão sendo expulso do paraíso, nós olhamos para eles com tristeza, temos pena, nos compadecemos, mas geralmente o sentimento que predomina é indignação, porque eles nos colocaram onde nós estamos. Mas nós esquecemos que a história de Adão, na verdade, é a nossa história. A escolha que Adão fez trouxe consequências para sua esposa, para os seus filhos e para nós. O que nós chamamos na história do mundo criado por Deus de queda, na tríade criação, queda e redenção, às vezes é vista por nós como algo que aconteceu lá no início da humanidade. Mas, na realidade, essa história nos afeta mais do que nós gostaríamos de admitir. Pois, como já disse antes, ela é a nossa história. Adão foi o nosso representante federal. Nele todos nós estávamos representados. Por isso nós somos culpados. Assim como um presidente é o representante do Estado ou de todo o povo, Adão era o nosso representante. Além do mais, certamente você já ouviu alguém falar que se fosse você lá, você faria exatamente a mesma coisa. Pois é, tudo de ruim que nós experimentamos hoje é resultado de nós estarmos, assim como Adão e Eva, fora do paraíso, fora do local da habitação de Deus. Nós fomos retirados da presença santa de Deus por causa do pecado. Isso é o que a Bíblia chama de morte. Nós podemos entender a morte de duas formas. A primeira é a nossa exclusão da comunhão com Deus. Nós fomos retirados da presença de Deus. Nós chamamos essa morte de morte espiritual. E a segunda é a que nós temos um pouco mais de conhecimento, é a chamada morte física. Por mais que nós gozemos de plena saúde, nos empenhemos em cuidar, você esteja talvez agora no melhor da sua forma física. Cada minuto que passa, nosso corpo está morrendo, ele está caminhando para a falência. Quando uma pessoa que morre de causas naturais, já avançada em dias, disse que ela morreu de falência múltipla dos órgãos. Porém, esses dois conceitos de morte, eles não estão separados, eles não são isolados, eles estão sempre juntos. Deus é o autor e mantenedor da vida. Em Gênesis nós vimos que Deus soprou na narina o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Nós também vimos na Escritura que Deus mantém, sustenta toda a sua criação e sustenta toda a vida. Quando nós somos retirados da presença de Deus, nós temos então a morte espiritual e a partir daí nós morremos também fisicamente. Embora pela vontade de Deus Adão e Eva não morreram instantaneamente, a partir daquele momento, me permita usar até um termo um pouco mais forte, iniciou-se o apodrecimento do corpo. A separação de Deus, ou morte espiritual, causa também a nossa morte física. Na verdade, por mais que nós tentemos negar ou esconder, todos nós sabemos que isso é verdade. Expõe nossa decadência interior, tanto física como espiritual. Nosso fracasso em tentar retornar à comunhão com Deus acaba refletindo em nosso corpo. São chamados problemas psicossomáticos. O contrário também é verdadeiro, uma doença física acaba influenciando o nosso emocional, por assim dizer. Quando olhamos para esse quadro, a pergunta inicial pode ganhar tons ainda mais sombrios. Por que é tudo tão difícil e por que tudo que fazemos parece inútil? Porque agora somos incapazes de fazer algo que seja bom a ponto de nos levar de volta para o paraíso. Não fazemos aquilo que, no fundo, sabemos ser o nosso dever, mas fazemos aquilo que sabemos que não devemos fazer. Grande é a nossa dificuldade de viver consistentemente de acordo com os propósitos que buscamos, e a frustração parece nossa companheira inseparável. Diante dessa situação difícil, diante dessa frustração, sentimos por dentro o aguilhão da morte nos machucando. Mas calma, não se desespere, porque nem tudo está perdido. Embora Deus tenha nos expulsado da sua presença, do paraíso, o seu local de habitação, por causa da nossa rebeldia, ele não virou as costas para nós. Ele deixou bem claro, mas ele mesmo providenciaria alguém que desse conta. Já reparou que no mesmo instante que Deus afirma em Gênesis 3 que a vida na selva seria difícil, ele anuncia bênçãos? Ele diz que com muito esforço e luta obteríamos o sustento. Certamente você vê a ênfase no suor, na fadiga
e por vezes esquece de ver a bondade de Deus dizendo também que manteria a terra dando o sustento. A mesma coisa com as dores do parto. Seria doloroso, mas a mulher continuaria com a bênção de poder gestar uma vida em seu ventre. A relação do marido e da esposa seria conturbada, mas continuaria havendo uma relação de cumplicidade. Seria uma confusão que vale a pena. Deus bondosamente manteria a ordem natural das coisas criadas por ele. E ainda outra bênção, e talvez a melhor, Deus prometeu um descendente da mulher que resolveria o problema por nós. Paulo, em Romanos 5, diz que por Adão entrou o pecado no mundo e com ele a morte passou a todos os homens. Mas por Cristo também a graça foi dispensada a todos os que creem. Agora o problema da morte estava resolvido. Se a morte espiritual causou a morte física, aqueles que são vivificados em Cristo, ou seja, recebem uma nova vida em Cristo, terão a certeza da ressurreição do corpo no último dia e viverão integralmente, isto é, vivos física e espiritualmente, de volta à presença de Deus. Mas isso também não é imediato, assim como não foi a morte de Adão e Eva. Nós podemos ter agora alguns vislumbres ou umas pequenas nesgas de como será, mas até que esse dia chegue, ainda estamos na selva, sob os efeitos da escolha que Adão e Eva fizeram ao romper o relacionamento mais importante que já existiu, o seu relacionamento com Deus. Sobre esses efeitos, falaremos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se que Cristo disse que o caminho era difícil, seria debaixo de muita luta, mas que deveríamos manter o bom ânimo, porque Ele, o próprio Cristo, já havia conquistado tudo isso por nós. Que Deus nos dê graça para continuarmos perseverantes no caminho para fora da selva e que Deus nos abençoe. Se esse vídeo foi importante para você, se você foi abençoado com este vídeo, se achou o conteúdo relevante, então não esqueça de copiar o link e enviar para alguém, abençoe também alguém. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que lhe chamou a atenção e você gostaria de uma explicação um pouco mais detalhada, deixe o seu comentário. Não esqueça de comentar este vídeo. Tchau, tchau.